Fala, meu povo! Muito boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Já Papo Reto. Hoje um dia muito especial e um dia de testes aqui. Me deram um fone, cara, que eu não sei se é melhor sem ou com, mas estamos indo, estamos testando, né? Câmeras novas também, então tá melhorando a cada dia. Cara, hoje é um dia tão especial. Hoje é um dia muito especial, não que os outros não sejam, mas assim, estou recebendo duas pessoas ilustres, dois gestores de ponta, dois profissionais da área comercial muito importantes e que transformam vidas. Um deles, gerente comercial, professor universitário, saiu de uma infância humilde no interior de Goiás para construir uma carreira marcada por resiliência e fé. Faixa preta de judô, entusiasta do esporte, ele acredita que o conhecimento é a chave para mudar vidas. E hoje divide seu tempo entre liderar equipes, lecionar e aventuras em temas de IA e física quântica. O cara é top! Nada mais, nada menos, eu tô falando de Éder Afonso. E do outro lado, nós temos um cara que não fica para trás, gestor comercial atualmente da Mundial Atacadista e expert em transformar crises em oportunidades. É goiano lá de Morrinhos. Eu acho que eu sei mais ou menos de que é. Quer subir sua carreira com MBA na bagagem e mentalidade que toda escolha tem consequência. Pai de família, ciclista de resistência e crítico de modinhas sem resultados. Ele lidera com um estilo direto e prático, inspirando sua equipe. Sejam muito bem-vindos, Ronai e Éder Afonso. Ronai, para ele não criticar, Ronai Barbosa, viu? Que eu sei que ele vai dizer. Só falou Boa Ronai! noite, Jaildo. Boa noite, Anai. Tudo bem, né, moçada? Boa noite, senhores. Boa noite a todos que estão nos ouvindo nessa sexta-feira abençoada. Aí sim. Show de bola, meninos. Aqui a gente tem uma pergunta que a gente não foge de ninguém, certo? Eu vou começar por Éden, por ordem alfabética. Mesmo com toda a apresentação, a gente sempre gosta de ouvir quem é Éden, o que faz, o que come, o que veste, como se comporta, como vive. Onde vive? Onde vive? Aí pegamos do Globo Repórter. Ronai, já vai É. preparando sua resposta, porque é logo em sequência. E aí, Éder, quem é Éder? Então, Jaildo, o Éder é um rapaz humilde do interior de Goiás, nasci em Lusiânia, a cidade onde o Ronai reside hoje, mas de coração sou formosense, morei lá 17 anos. Um cara que faz de tudo um pouco, né? Como bom administrador, eu procuro fazer um pouquinho de cada coisa e dando o meu melhor, né? Rapaz humilde interior, filho de um caminhoneiro com uma enfermeira, fui criado numa infância em periferia, não gostava de estudar de jeito nenhum, fiz um ensino médio aí que eu dei muito trabalho para os professores, só queria jogar bola, e de repente trabalhei em algumas coisas, fui embora para São Paulo uma vez, tentar ser mecânico de direção hidráulica, e comecei a trabalhar com vendas em 2007, onde eu me encontrei, onde eu fui muito feliz. Fui representante por 5 anos na cidade de Formosa, depois fui promovido a gerente no Martins Atacadista em Brasília, assumi um projeto de distribuição em Minas, voltei para Brasília, comecei a trabalhar com material de construção, enfim, vem trazendo essa vida de gestor. Em paralelo a isso, fui pai 2 vezes. A primeira, Deus levou meu filho Felipe. Na segunda vez, eu tenho o Leandrinho hoje com 9 anos, faz 9 anos daqui uma semana. Muito feliz com a minha família. E, em paralelo, também, um cara entusiasta de esportes. Joguei bola até os 15 anos. Depois me apaixonei pelo judô, treinei muitos anos, disputei o Campeonato Brasileiro, peguei faixa preta, dei aula, aí depois precisava fazer outro esporte, eu comecei no CrossFit, treinei 3 anos, depois eu vi que dentro do CrossFit tem um outro esporte chamado levantamento de peso olímpico, do qual eu treino hoje nas horas vagas aí, quando dá tempo eu gosto Jesus de do jogar a barra céu. para cima. Então, quer dizer, um pouquinho de cada coisa, muita coisa de uma vez. Sou casado hoje, com a Natália, casei em outubro, estou recém-casado, e se Deus quiser, tem mais um filhinho vindo aí em breve, Amém, né? amém, que Esse é assim um pouquinho da seja. minha história. Show de bola. Eu tenho certeza que o Ronai não tem uma história pequena também. Ronai, quem é Ronai? O que come, como vive, como se veste? Quem é Ronai? A Barbosa.
Boa noite a todos. Cara, o Ronan é um cara simples, nada, vamos falar a verdade. Cara, eu fui criado no interior, nasci em Goiânia, fui criado em Morrinhos. Minha mãe vem de família muito humilde, muito simples. Fui criado pela minha mãe, mais pela família da minha mãe. A família do meu pai é uma família já com um pouco mais cultura maior, poder econômico maior, mas eu sempre ligado ali na família da minha mãe. Ronai, cortou seu áudio aí. Ficou mudo? Ficou mudo. Sim. Eu não sei até onde vocês ouviram aí, desculpe. Até a família de sua mãe. Então eu fui criado mais voltado junto com a família da minha mãe. Ajudei minha mãe a criar meu irmão, sempre sendo aquela referência para ele. E como Éder, eu também não era muito estudioso, não era. E fui crescendo, comecei a trabalhar com massas geladas, trabalhei um período, saí, fui trabalhar com turismo, entrei na faculdade de turismo, me formei, mas não fiquei satisfeito, queria fazer um MBA, eu queria fazer numa única universidade no Brasil, Fundação Getúlio Vargas. Para mim era melhor em negócios. Resolvi estudar em Uberlândia, Brasília estava perto, Goiânia estava perto, eu queria uma cultura diferente, fui para Uberlândia, fiquei 2 anos lá, voltei e não queria mais trabalhar com turismo. Comecei do zero como vendedor para entender a área comercial. Passei por skin, depois fui para a indústria de refrigerantes alternativos, chamada Rinco, no sul do Goiás. Fui promovida gerente estadual dela com 31 anos. Aí eu não assumi, montei um negócio próprio com uma sociedade, não fui feliz, voltei, comecei de novo na área de vendas. Conheci minha esposa, me casei, hoje temos 2 filhas. E depois fui para uma empresa de higiene e limpeza, distribuidora da Recruit Benckiser e Unilever. Fiquei 4 anos nesse canal, saí da empresa, o dono me convida para entrar no material de construção, eu não entendia nada do negócio. Ele falou assim para mim, não, eu quero que você faça o que você fez na distribuição aqui. Falei, cara, lá nós fomos a terceiro Brasil, eu não entendo disso aqui. Não, começa. Com 4 meses lá, a Mundial me encontra no mercado, me requisita, me fez uma proposta muito positiva na época, eu acabei aceitando, estou nela há 8 anos. Sou um entusiasta do esporte, quando eu era mais novo, treinei muita natação, corrida, luta, depois fui parando, fiquei quase 20 anos sem praticar esporte, voltei, tem um tempo que eu estou treinando, gosto de ciclismo, porque é o tempo que eu tenho, é no tempo que eu consigo fazer. Então não tem jeito de eu ter aquele esporte coletivo. Sim. A hora que eu tenho é que eu treino. E aí eu comecei a me entusiasmar por esporte de resistência. Longas distâncias, 100, 150, 200 quilômetros, e aí eu vou. Calma que você vai chegar aqui em Itabuna já. Só pedalando. É isso. Show de bola. História bonita dos dois. Os dois vieram de família humilde e os dois cresceram profissionalmente, passando por vendas. E a minha pergunta vai para os dois. Como foi sair da linha de frente como representante, como vendedor, para a gestão? Qual foi o maior choque cultural ou o maior desafio dessa mudança? Fica à vontade, Éder. Vamos Ronai, começar quer por ordem começar, Ronai? alfabética. Pode começar, Éder. Tá, Geildo, eu tive a sorte de demorar um pouco a ser promovido. Na verdade, um gerente de vendas que estava acima do gerente de mercado e eu era representante, ele me falou que poderia me promover um dia numa fila de restaurante. Eu tinha pouco menos de 1 ano de empresa e esse cara falou, não, eu vou te promover a gerente, você tem potencial. E aquilo me picou como um inseto. Infelizmente, esse rapaz que me prometeu foi mandado embora da empresa 1 mês depois. E ficou o sonho. Isso era 2008. Eu comecei a estudar, fiz a minha primeira faculdade, busquei entender o que um gerente vestia, o que um gerente falava, o que um gerente comia, enfim. Batalhei por esse sonho 5 anos. E no final de 2012 que eu fui promovido.
Então, quando eu fui promovido para representante, eu fui um pouco mais preparado, até porque eu participei de um projeto chamado Talentos do Campo, do qual o Martins fez uma peneira entre os 4.500 representantes, escolheram 12 para promovê-los, capacitá-los para promoção. Então, eu fui agraciado por esse projeto, amortecer um pouquinho esse choque de sair de representante, gestor de si mesmo, para gestor de pessoas, gestor de representantes de vendas, né? Então, para mim, o choque foi um pouco menor. Confesso para você que quando eu precisei influenciar o representante, foi aonde eu tive um pouco mais de dificuldade, porque o que eu sabia de representante não servia lá para frente. E um detalhe que eu falo para todo mundo que me pergunta o que é ser gerente, alguém que quer ser gerente da empresa, eu falo o seguinte, cara, o que você sabe como representante não vai servir para nada quando você for gerente. O que você pode ser um representante de sucesso, para ser um gerente de sucesso, vai começar do zero. Então, a pessoa tem que gostar muito daquilo que ele faz, porque senão ele acaba desistindo, né? Então, para mim, foi mais fácil nesse sentido. Entendi. E para você, Ronai, quais foram os maiores desafios aí Cara, nessa virada de chave? para mim foi diferente. Para mim foi diferente. Eu tinha me formado em turismo. Já tinha uma bagagem de empresa de turismo. Fui fazer um MBA lá, eu vi os grandes, cara. Martins, Itaú, Votorantim, Monsanto, Faber-Castell. Estudei com esses caras. Peixoto, que eram todos grandes gestores já dessas empresas. E eu, um recém-formado. Quando eu decidi entrar na área comercial, ninguém me contratava, porque eu não tinha experiência nenhuma. Eu escutei 3 vezes a mesma frase: você é o cara certo na hora errada. Cheguei em casa, você no interior, sem influência, o cara não arrumava emprego. Aí eu consegui um emprego através de um amigo meu de vendedor na Skin Cariol. E a cidade que eu morava só bebia Brahma. Foi um ano de batalha. O Éder passou por bebida, não sei se você passou, Geildo. E bebida é o resultado o resultado é do dia. O gestor nunca queria trabalhar comigo. Cara, eu fui estudando, vendo os outros gestores, os outros vendedores vendendo tal, para eu me moldando, eu me reinventei como pessoa e como profissional. Um ano depois, eu fui para a indústria rim, fiquei. Como eu tinha testado muita coisa e deu certo com a Skin, essa cidade lá passou a respirar Skin um ano depois, eu trabalhava muito. Então, assim, cara, eu me formei, eu me especializei e tudo deu errado. Então, eu não tenho um dia a mais, eu tenho um dia a menos. Eu sempre fui assim. Por isso que vocês falam, você é muito focado assim, sim. Para mim, eu tenho um dia a menos. Vocês têm 10 dias, eu tenho 6. Eu já saio no começo do mês com menos dias. Na minha cabeça é assim. E aí eu acordei um dia de manhã, falei, cara, vou trabalhar. Peguei o carro da empresa, eu tinha carro 24 horas, tudo. Era um sábado. Cheguei na cidade e encontrei o motorista. Falei, mas o que você está fazendo aqui? Eu falei, entregando? Né? Falei, não, mas é para você ter entregado semana passada. Ele falou, não, a rota funciona assim, tal. Cara, eu redesenhei todo o modelo da empresa e eu crescia 1.000 fardos de refrigerante a cada mês. Em 6 meses eu me tornei gestor. Só que eu me tornei gestor com resultado, não com estratégia. Com muito empenho. E não espere, conforme o Éder disse, não espere que quando você vai liderar, as pessoas que você lidera vai ter a mesma pegada que você. E eu não sabia gerir, eu não aprendi a gerir. Eu me tornei gestor por resultado, mérito, sim, mas não por estratégia, não por exemplos. Não tive a escola de treinamento que o Éder tinha. Então, comigo foi tudo bem difícil. E eu comecei a bater. Como nós vemos de bebida, sabemos aquelas reuniões de pancada, quebra-cadeira, igualzinho na bebida nos caras da indústria. Aí teve um amigo que eu ocupei o lugar dele, e ela havia sido promovido para outro cargo, e ele falou, cara, você está fazendo tudo certo do jeito errado. Eu falei, de novo essa frase, pô. A quarta vez. A equipe Eu não vou acertar. Respeite a equipe e faça com que ela te respeite. Se você só exigir igual você exige, você é muito duro, Ronaldo, não vai dar certo. Cara, eu estava para perder o emprego.
Em 2 meses, nós demos uma guinada. Nós, numa empresa que vive de bebida, eu fiquei 15 meses seguido o melhor gerente de resultados da empresa. Fui promovido a gerente estadual, que eu também não assumi porque eu montei um negócio próprio. Então, assim, mas foi difícil. Liderar pessoas é muito complexo, é bem complexo. E aí é aquela frase que eu costumo dizer é o seguinte: o vendedor ele aguenta a pressão mediante estar ganhando dinheiro, e eu fiz os caras ganhar dinheiro. Ele aguenta a pressão. Você não quebra ele com pressão se ele estiver ganhando grana. Isso. Mas se ele não tiver um olhar, ele desiste. Exatamente. Ronai, a sua fala até me lembra 2002. Eu trabalhei numa distribuidora de bebidas antes da Ambev comprar a distribuidora no Brasil inteiro. E essas reuniões matinal, cara, era uma loucura, né? Todo mundo na mesa e pá, 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 pá. E de manhã é grito de guerra, e você vai sair, vai vender quanto? Você não vende, eu duvido que você venda, eu tô vendo, e pá. De tarde, 16 horas, reunião vespertina, da tarde. Eu chegava com o resultado. Por que você não vendeu? Botava lá no quadro, botava o resultado, ia pra mesa. Cara, se não vendesse, você sentava no colo do gerente, né? E aí eu comecei a pegar, nunca tinha vendido cerveja na minha vida. Comecei a pegar os caminhos, vende aqui, vende ali. E, cara, vasilhame, eu comecei a comprar vasilhame. Então passava no cliente, meu chefe pequenininho, o concorrente com o share lá em cima. Por que não compra? Não tem vasilhame. Eu vou consignar para você. Cheguei a ter 600 caixas de... 200 caixas de vasilhame. E aí o pau quebrou. Então tudo é estratégia, mas é importante isso. O aprendizado, a capacitação. Cara, não desmerecendo aí a história que o Éder criou, contou, viveu. Mas, Ronai, a gente que vem de cervejaria, a gente sabe que o bicho pega. Cara, mas olha só, o Éder Rapaz. teve uma coisa Cara, que a gente Ronai, não teve. Éder. Ele teve uma preparação de um mega atacadista. É. A gente foi forjado na arte da guerra. Ou mata ou mata. É desse Entendeu? jeito. Ronai, eu queria fazer um comentário. Só, desculpa te cortar, mas existe uma parada pra gente O Éder ficou refletir aqui, sem é o áudio, seguinte. Éder. Tá sem áudio ainda? Alô, Tá, oi, oi, oi. ficou baixo demais. E agora? Agora tá me ouvindo? Tá me Baixou, ouvindo bem, Éder. Geildo? Aqui tá ok. Ok? Tá ok, Geildo, pra você? Meu? Geildo. Ah, é o meu aqui. Ronai, é interessante essa questão, né? Porque fui muito agraciado por Deus por cair nesse projeto e ser preparado. Mas durante esses 5 anos que eu estava me preparando para ser gerente, eu passei por umas 3 seletivas e não deu certo. O quanto foi frustrante para mim participar das seletivas e naufragar. Então, o quanto que a gente precisa ter resiliência de falar, cara, é isso que eu quero. Voltar lá e começar do zero e treinar de novo. Eu dei a sorte de chegar e ser muito bem preparado. Mas eu poderia ter sido simplesmente pensado igual você no campo e caído lá como gestor, né? Então, fica uma lição de, cara, deu errado hoje, mas amanhã pode dar certo. Não desiste, não. Se é seu sonho, segue, continua. Exatamente. E mostra que esses perfis diferentes, né, Éder, Ronai, a gente consegue adaptá-los e levar a uma transformação de resultado muito grande. E a minha pergunta para vocês é o seguinte: o que um bom vendedor precisa desaprender para virar um bom gestor? Né? E a gente vê isso muito no mercado, inclusive eu vivi isso quando eu fui promovido a gerente, que um dos meus diretores me promoveram e o outro foi meio que contra. Ah, eu vou perder um bom vendedor que bate meta, mas será que eu vou ter um bom gestor? Eu falei, cara, me dê oportunidade que eu vou correr atrás e vou fazer acontecer. E assim a gente fez. A gente pegou uma equipe que vendia em média 540 mil, entreguei regular com média acima de 1.200.000 e com um mês de faturamento que chegamos, exponencial, né? Chegamos a 2.800.000. Então, teve uma diferença muito bacana. E na visão de vocês, o que um bom representante, vendedor, precisa desaprender para ser um bom gestor?
Posso começar nessa? Por favor, Ronai. Ronai. Olha só, Gildo. Via de regra, isso que vocês falaram é bem pertinente. A questão é o seguinte: às vezes você tem um bom vendedor, você tem um supervisor meia boca e você tem um excelente gerente. Às vezes você tem um vendedorzinho mais ou menos, um puta supervisor, um gerente mediano. Não tem um padrão, bom padrão. Agora, a primeira coisa que eu tive que desaprender foi que eu precisava aprender a entender o que os outros estavam passando, sofrendo, mas não aceitar. Eu te entendo, eu não aceito. Exato. Eu entendo a sua dor, eu não aceito que ela doa, eu quero resultado. Sabe? E eu fui criando essa casca. Comigo foi meio assim. Mas eu acho que o cara tem que entender assim, eu tenho um problema, todo lugar você vai ter problema. O que vai fazer você ser um gestor diferente e ter resultado é a sua capacidade de adaptabilidade. Animais que se adaptam mais rápido vivem mais. Outros entram em extinção. Seres humanos precisam ter adaptabilidade. Sabe? E pessoas deixarem vícios. Que é a pessoa que tem a capacidade de deixar vícios. Eu vejo por aí. Esse é um grande caminho. Show de bola, isso é muito importante. E na sua visão, Éder? Pessoal, vamos dizer Geildo, aqui, o Mike já respondeu ali, que daqui a pouco vamos responder as perguntas aqui. Nesse primeiro chat. bloco, né, a gente sempre faz as perguntas com os entrevistados, daqui a pouquinho vamos responder. O Roberto está aqui ansioso para responder a pergunta dele, ele quer saber como a época que o Ronai fez o primeiro Iron Maiden, né? Iron Man. Iron Man. É, E aí, Ronai? é, Mas é... deixa eu responder primeiro. Iron Man? E aí, Éder, na sua visão, como é que Robertão. é? Então, Geildo, na minha opinião, é o seguinte, sendo um pouco mais prático e objetivo, eu acho que o principal motivo quando um representante, um vendedor vai se tornar líder, ele precisa saber vender sem ter relacionamento. É interessante, na minha história, eu estou numa cidade relativamente pequena, a capital do Nordeste goiano, aqui, para quem não conhece, Formosa, né? E eu tinha amigos, cara. Eu comento que eu visitava amigos e ganhava dinheiro, porque 5 anos visitando os mesmos clientes, você já sabe o time do cara, já sabe problemas conjugais dele até, já sabe carro que comprou, fazenda, enfim, tem vários assuntos. Então a venda se torna mais fácil. Você chega, faz ali um quebra-gelo com o cliente, brinca, oferece um produto e acaba fluindo o pedido. Quando você se torna supervisor, gerente, gestor, você precisa fazer isso para mostrar para o seu liderado que é possível, porém, em um cliente que você nunca viu na vida. Então, você tem ali segundos para captar alguma coisa e chamar a atenção do cara. E você precisa fazer com a tal maestria que o seu representante fala, nossa, é fácil, vou fazer também. Então, um desafio gigantesco para mim no começo de carreira foi isso. Ensinar para o cara onde eu não tinha relacionamento. Né? E aí você vai desenvolvendo algumas técnicas para como fazer. Eu sou expert em Flamengo. Não porque eu seja flamenguista, mas ou o cara ama ou odeia. Então, quer dizer, futebol eu vou conseguir Eu comentar falo com que o ele. Flamengo só tem Né? duas torcidas, uma a favor e outra contra. Exato. E eu entendo bastante, eu sou São Paulino, mas eu entendo bastante de Flamengo, porque eu sei que vai ser um assunto, se o cara entrar em futebol, eu consigo ali identificar e estabelecer um relacionamento com ele, um contato ali para gerar a venda. Olha Perfeito, que Éder. coisa interessante, Geildo, me perdoe. A estratégia do Éder. Você vê como a gente avalia as coisas diferentes. 3 assuntos que eu sempre, toda vez que eu contrato, que eu estou treinando assim, eu falo, tem 3 assuntos que você não deve tocar. Religião, é um campo minado. Time de futebol, outro campo minado. E política. Tenha cuidado com esses tipos de assuntos. Sempre assim, o Éder ele já tem um case que ele já tem essa amabilidade, eu evitava.
E eu sempre treinei evitando. Eu sempre fui de estudar o ambiente e o cara. Eu sempre chegava em locais, assim, olhava veículos, tal, puxava um assunto ali para o lado, montava um questionário e eu abordava por ali. O mais interessante é que eu contratei um vendedor que o Éder até conhece, Adriano, Sim, e ele não conseguia vender para um cliente aqui, que é o Oliveira, aqui em Brasília, muito forte, agropecuária. Esse cara foi da Martins lá atrás, e ele compra uma vez por mês uma compra de 100 mil. Mas é uma vez por mês, é só de reposiçãozinha pequena. E eu tinha contratado o Adriano, mas eu mudei de equipe e não treinei o suficiente. E quando eu voltei para a área, ele não estava conseguindo desenvolver lá e eu falei assim, Tasso, o que você já fez? Isso, isso e isso. Falei, Adriano, você pesca, não pesca? Ele falou, pesca. Falei, Oliveira tem o quê? Agropecuária. Lá tem coisa de pesca? Tem. Então você vai entrar no Oliveira 3 vezes na semana. Você tem algum artigo de pesca que quer comprar? Eu tenho isso, mas eu vou... Não, não. Você vai comprar uma a cada vez que você for lá e puxar um assunto com ele. Uma a cada vez. Você vai ficar um mês sem pescar, meu amigo. Você vai comprar uma coisa a cada vez que você for lá puxar um assunto com ele. Você vai quebrar o gelo com ele, que já pegou alguma coisa com você que não está encaixando. Exatamente. No final do mês, ele estava em destaque lá dentro, lá com o cara. Então, assim, ó, mas são modelos que a gente vai aprendendo. Eu já fui sexta-feira da Paixão parar numa roça de um cliente porque ele queria me comprar um volume, eu tinha que ir com ele. Eu falei, bora, moço, vamos para lá. Nessa época eu podia, né? Eu vivia sozinho, viajando pelo estado. Eu falei, vamos para lá. Mas é São isso aí. cases de sucesso, né? É como eu falei no início, são perfis diferentes que a gente consegue montar cases, né? E dar exemplo. Até lembrando de uma fala do Thiago no nosso último podcast, aonde o gestor precisa dar exemplo, que o exemplo arrasta, né? Então, quando o Éder fala aí que consegue chegar no cliente, identificar as situações e tratar um determinado tema, seja ele futebol ou outro qualquer, e consegue criar um resultado positivo dentro desse cliente, isso é muito satisfatório. Então, assim, você como gestor foi lá, né, criou a situação, trouxe o resultado e provou para o representante que aquilo ali é possível. Aí agora ele bate no peito, não, pode deixar comigo que o resto eu vou. Então é top demais isso, é muito importante. Gente, vamos dar uma pausazinha aqui, vamos aqui ler os comentários. Mike, segue aí, eu vou ler dois, você pega o restante aí. Meu Lombardi ali, viu? E aí o Eduardo falou aqui, esse eu quero assistir de camarote, 2 feras. Eu quero saber se o Eduardo tá aí, porque só botou um comentário e sumiu. Ah lá, tem outro aqui pra baixo, então tá de boa. Lucivânia Dantas. Lu, grande abraço, minha amiga. Bom falar contigo, pelo menos por Grande aqui. gestora. Grande gestora aí, né? Fez parte do time da Mundial em Brasília. Todas as vezes que nós nos falamos, apesar de poucas, sempre foi muito bom. Forte abraço, que Deus te abençoe sempre. Ilumine seus caminhos por onde que você passar. Roberto, Ronai, explana aí para nós como foi a experiência do seu primeiro Ironman. Deixa pra lá, moço, porque aqui vai começar hoje, terminar amanhã de manhã. Você quer ver coisa sem pedir pra ele contar a viagem de Brasília pra Porto Seguro. Deixa pra depois. Brincadeira, hein? Eduardo, esse Ronai é fera. Fora da curva. Aí é um leão para trabalhar. Aí, ó, tá vendo? Bárbara Henrique, aqui tá bom. Acho que foi na hora que eu falei do áudio. Jubeval, ó, Ó, prazer, Juba. mas que bênção, rapaz. Pô, obrigado, Jubeval, pela audiência aí. Ouvindo bem, show de bola. Roberto, Geildo, vai ter oportunidade para responder as perguntas dos ouvintes? Rapaz, o Roberto só fez uma pergunta. Importantíssima, inclusive. Para saber da história do Ironman. Bora, Roberto, cadê O as Nath disputou perguntas? 5 Ironman até hoje, que eu Pois sei. é. Ele me contou 5. Sueli falou águias, Beleza. né? Obrigado, Su, pelo apoio aí, pela presença. Menina de responsa aí que tá lá no saque da Mundial, né? Melhorando a Verdade. cada dia que passa, né? Eu tô parabenizando sempre lá porque realmente as melhorias estão
acontecendo e é um setor que não é fácil, grandes desafios ali, o saque da Mundial. Cuidar de representantes, demandas, né, de representantes e motoristas. Sul é especial, né, gente? Sul Sul é ali demais, essa salva a menina é fora gente. da curva. Eu comento que ela foi forjada no momento mais difícil, né, cara? E Foi, eu acho foi. que jogaram Caiu a ali forma fora, numa viu? bomba na mão e resolveu. Forjaram, e jogaram a forma fora. Forjaram ela no fogo. Show, Porque, parabéns, cara, de é, verdade. tá de parabéns mesmo, tá fora da curva ali, tá trazendo resultado satisfatório pra gente lá, né? Um grande apoio pra gente. E a Space Edits, os melhores da Mundial, ó. Eu não sei quem que é Space Edits, mas um grande abraço, obrigado pelo apoio aqui. Show de bola. Vamos que vamos. Roberto, estamos aguardando sua pergunta aí. O Thiago também disse que ia fazer umas perguntas e até agora não falou nada. Nós estamos focados aqui na área comercial. Então traga as perguntas devagar, que o coração é fraquinho, né? Venha com calma, né, não, Éder? É isso aí. Ô, Jair, Vá Jair, devagar, homem, vá Hã? ô, devagar. Jair, o Roberto aí pediu pra Ronai fazer um overview aí de como é lidar com o Salmo 91 ao seu lado durante toda a sua carreira profissional. Você me inspira, cara. Mandou aí? Você ouviu, Anaí? Rapaz, o Roberto é um enigma, né? Eu acho que a palavra é essa. Um cara que chegou naquele barulho tal e depois virou um parceirão, entendeu? Um cara que trabalha legal. É, Roberto, Salmo 91, né? A sua direita e a sua esquerda, essas palavras são suas em minha vida. Eu posso dizer que é ser resiliente e persistente. Eu acho que é isso, é o que se encaixa nesse momento aí. Eu não vi essa. Bora. Show de bola. Vamos lá, segundo tempo aqui, segundo bloco, para a gente falar um pouquinho mais de liderança, né? Tem uma parte que o Ronai até falou que o representante ele aguenta a pressão quando ele está tendo resultado, né? E como equilibrar cobranças e resultados com motivação de equipe, Ronai? Como que a gente consegue lidar com tudo isso e trazer os resultados? Geildo, aí agora nós somos um pêndulo. Nós temos de nos enxergar como um pêndulo que suporta a pressão. Vamos entender a cobrança. Vamos entender a mente de cada pessoa, a maneira que você vai falar. Um cara de alta performance, você vai falar de uma maneira. Um cara que está ali dedicado, mas ele não tem performance, você tem que falar a linguagem dele. Se você achar que vai falar com todos eles no mesmo tom, com a mesma régua, você vai perder a equipe. As pessoas não são iguais. Perfeito. Entendeu? É você receber, absorver, diluir e entender como cada um. Nós temos hoje em nossa equipe grandes representantes que são de alta performance. Maravilha. Só que nós temos representantes que são de positivação. Trabalha mix, trabalha alta performance, mas ele não é aquele cara que puxa grandes volumes de venda. Mas ele é um cara coeso, ele é constante, ele é equilibrado. O trabalho dele ele não tem um pico, mas ele não tem uma queda. Sabe? Então é você saber entender como trazer cada representante com respeito, mas com firmeza e mostrando para ele, cara, eu preciso desse número. O que você precisa para chegar? Eu preciso disso, disso, disso. Isso está nas nossas mãos. Vamos fazer isso, não está. Eu preciso do número da mesma forma. O que nós vamos fazer para cobrir isso que não está em nossas mãos? E dessa maneira transparecer e mostrar para ele firmeza, liderança e dedicação. E foco. Isso é importante, Foco né? total. Importante porque com pressão ou sem pressão, o resultado ele precisa vir. Com cobrança ou sem cobrança, a gente precisa entregar o resultado, né? Pressão é a conta vencendo no final do mês, né, galera? Os Difícil, né? boletos para pagar, é isso aí. Ô Éder, Essa você é a treinou pressão. muitos vendedores. Qual o maior erro mais repetido por iniciantes, na sua visão? Alguns, viu, Geildo? O primeiro deles é achar que é fácil. Né? Eles olham alguém que já tem sucesso, né? E principalmente foca naquilo que o outro
já faz, já ganha, e ele acha que ele já vai começar ganhando aquele valor, né? Precisa construir aquele relacionamento. O segundo erro é tentar vender um produto que vende muito, né? Ele acha que ele vai ser só uma ponte e algo que vende muito. No nosso negócio de material de construção, é como se o representante falasse assim: ô, Geildo, por que a gente não vende cimento, cara? Cimento vende tanto, né? E aí ele acha que ele vai chegar e entrar numa corrente que já existe. E esse é o principal erro. Ele precisa construir um relacionamento, né? Então, existe uma demanda na loja. Quem compra é a loja, não é o lojista. Ele precisa entender isso. E existe uma demanda lá. Só que nem todas as vezes, a maioria delas, o lojista não sabe da demanda. A gente precisa ir lá e evidenciar porque eu tenho uma oferta, né? Exato. Então, o principal erro que eu vejo é ele tentar chegar na loja e encontrar a demanda pronta para ele oferecer a oferta. E é muito difícil. É alinhar os planetas. Então, ele precisa ir preparado, ir consciente do que ele tem na mão, de quais são as oportunidades dele. Eu sempre dou o exemplo da picanha. Eu não vou comprar picanha para o jantar hoje, mas se na volta para casa eu ver ela de R$19,90, eu entro pelo menos para olhar a qualidade. Então, me chama a atenção. Então, é esse feeling, esse estalo que precisa acontecer na loja que ele visita. Em contrapartida, corroborando com isso, são oportunidades na loja que ele vai identificar. Você falou para mim que não precisa de nada, mas eu vi tal produto ali que tem pouco, e o meu está com preço X. Você vende a Y, dá tanto para você de margem. Vamos fechar negócio? Quer dizer, é muito mais estruturado do que simplesmente ir lá, o senhor precisa de alguma coisa, seu Geilton? Exatamente, Jânio. Inclusive no canal Alimentar, nós vemos mais esse tipo de trabalho, aonde o representante entra, faz a leitura de gôndola, né? Às vezes vai até o estoque, dependendo da liberdade que o cliente dá, e traz uma Uhum. proposta para o cliente. Olha, seu produto tem tanto no estoque, tem tanto na prateleira, vai acabar, não vai conseguir chegar aqui ou passar de novo para conseguir entregar. Então é melhor pedir X caixas. Na última compra você me comprou tanto, agora compre tanto. Cara, Maravilha. o resultado é outro, né? Eu falo isso constantemente. Além Exato. de conhecer o que vende, né? Que isso é primordial para qualquer vendedor, representante. Precisa conhecer aquilo que vende. Caso Geildo, contrário, a gente não tem mas, sucesso. Fala, Ronai. mas olha só, a diferença. Eu fiquei muito tempo na Recruit e na Unilever. O grande diferencial, você tem uma ideia do preço que o seu concorrente utiliza pelo produto. Você tem uma ideia. E nós temos já aquela formação de saber a margem de lucro de cada produto, sem você perguntar nada para ninguém. Você chega, você viu o preço, você sabe a categoria, você tem uma ideia do quanto que a categoria utiliza. Nós vamos errar, no máximo, em 3%. No máximo. De 3 a 5% é o máximo que você vai errar. Se é que você ainda erra. Entendeu? Já no Maticom, nós não vemos preço de nada. O preço está lá no computador. Então, nós não sabemos o que o cara tem. Isso nos deixa um pouco de mão e pé atado. Quando eu vim, eu tentei fazer a mesma coisa. O levantamento, tal. E o pessoal não aceita você precificar a loja dele. Enquanto no canal alimentar você fala que margem no curva A, que varia de 5 a 8, no curva B de 10 a 15 e no curva C de 15 a 25, no material de construção começa com 40. Com 40, exatamente. Começa com 40. É uma ofensa menos que isso, inclusive. Rapaz, se É você Tapa na falar, cara. a única coisa que o cara vende barato chama-se cimento. cimento, É o que dá exatamente. mais prejuízo. Só tirou cimento, o restante. É. Mas o cimento é a chama, né? No Maticom, né? Então o cara tem que ter o cimento lá para fazer aquela chama e Pois é. trazer. Então, isso é importante. E Cara, se você nós tocou num pararmos ponto, para Ronai. avaliar, cimento é a coisa mais barata que tem numa obra. Você tocou num ponto, Ronai, que é o qual nós vivenciamos aí todos os dias. Em algumas temos sucesso, em outras não, que são as cotações. O preço está lá no computador, nós não sabemos, não conseguimos fazer uma leitura de imagem na gôndola, porque muitos desses clientes colocam apenas o código, né, no produto, etiquetado lá no código. E aí, quando vamos participar das cotações, a gente acaba perdendo muitas delas.
E quando não temos uma competitividade ainda, é que a gente ainda tem uma maior possibilidade de insucesso nessas cotações. Ô Éder, eu vejo muitos representantes sofrendo nessa questão da cotação. Na sua visão, a gente consegue sair um pouco dessa cotação e voltar para o modal antigo de pé de balcão, de oferecer o item, ou é uma tendência mesmo do mercado a gente só vender com cotações? Geildo, vou fazer um comentário um pouco mais longo, só para contar uma historinha. Eu sempre comparei muito vendas com namoro, né? Eu acho que tem muita coisa a ver. E aí, assistindo um filme um dia, eu gosto muito de assistir filme, mas seleciono muito. O filme Uma Mente Brilhante, ele traz a história de John Nash. John Nash foi Rapaz, quando eu Nobel de crescer, eu quero ser Economia. inteligente assim, viu? Muito bom, né? John Nash foi Nobel de Economia em 92, um matemático ser Nobel de Economia, porque ele desenvolveu a teoria dos jogos, né? E a Sim. teoria dos jogos ela é baseada numa paquera que aconteceu, enfim. O filme explica bastante isso. E eu sempre fiz essa analogia vendas-namoro, até que eu vi embasamento teórico, então perfeito para mim, né? Na área acadêmica a gente busca muito isso. O que eu penso? A cotação, cara, é a balada. Aquela menininha bonitinha tá lá na balada, mas tem um monte de cara lá querendo a menininha bonitinha, então vai ser difícil conquistar aquela moça ali na balada. Mas se na balada você conseguiu o telefone dela para você mandar um zap no outro dia, meu irmão, você já saiu vitorioso ali, né? A gente que não é muito bonito, a gente tem que conquistar, preservar, A gente comemorar não, cada colega. vitória, A né? gente não. Ronai, você foi Fale feito por da ele, né, marreta, Ronai? Ronai. Mas, mas Ronai, mulher, Abiel, você pegou fogo apagado com tamanco, Ronai, presta atenção. Mas enfim, ô Geildo, eu acho a cotação, cara, um principal momento para você fazer relacionamento com o cliente. Mas ele precisa te ver fora da cotação. Eu oriento meu representante sempre o seguinte, cara, você vai participar, você tem que estar lá até para forçar o concorrente a baixar o preço, que a cotação é um leilão ao contrário, aí, tipo jogo de truco, Sim. que você tem a sua hora para falar. Então, se o cara não sabe se você tem ou não, fica caladinho até a sua hora e fala, não tenho. Quer dizer, ele teve que baixar com medo de você. Então, o que eu oriento muito? Participa da cotação, presta atenção no que o cliente compra, a quanto ele compra e a quantidade que ele compra. Porque, baseado nisso, você tem condições de 2 ou 3 dias, uma semana depois, fazer uma proposta de negócio e levar para ele um negócio melhor ainda, uma proposta melhor ainda. A gente tem grandes clientes fazendo cotação? Sim. Mas esses grandes clientes compram por fora também. Eles compram oportunidade também. Eles não ficam presos. Apesar de que muitos clientes falam para a gente, né? Eu só compro em cotação. Tá bom, amigão, eu venho. Com um mês participando da cotação dele uma vez na semana, você já tem condição de ir lá e apresentar uma proposta para ele e, via de regra, costuma dar sucesso. Sabe, Geildo? Respondendo um pouco mais delongado a sua pergunta, eu vejo sim que o mercado está mudando, mas o mercado está cada vez mais pedindo parceria. É um mercado extremamente disputado, nós estamos vindo de uma pandemia do qual inflacionou o nosso negócio, material de construção. Todo mundo expandiu a sua capacidade produtiva e agora ninguém quer perder a fatia do bolo. Mas está conquistando quem realmente fez relacionamento com o cliente, quem está presente na loja, quem ajuda o cliente a vender, quem ajuda o cliente a expor, quem dá ideias, quem traz soluções até fora do seu negócio, como uma solução financeira, por exemplo, um comentário, uma leitura. Quer dizer, tem muito mais coisas para a gente fazer, para fazer essa conquista, do que simplesmente preço. É exatamente, Éder. E eu prego isso também, parte do que você falou, porque a gente não tem que mais ser aquele vendedor de 30 anos atrás. Então, hoje você tem que ser consultor, consultor de negócios, levar as melhores oportunidades. Eu lembro que quando eu passei um período numa empresa que alguns de vocês conhecem, que é a Start Química, eu tive sucesso quando eu passei a entender o negócio do meu cliente, levar oportunidade para eles, e eu descobri um meio ali que era treinar a equipe de venda dele, né? Então eu ligava para o meu cliente, olha, terça-feira, 10 horas, eu vou passar aí, separa 3 vendedores de balcão para que eu possa dar treinamento de produtos. Vamos falar de 5 produtos nessa 1 hora, nesses 40 minutos. Cara, aquilo ali eu ganhava o cliente, cara.
Então era muito importante. Zero Mercado, custo. quantos Vamos começar mercados pelo eu já melhor. Zero cheguei, custo. encontrei computadores de caixa quebrado. Eu já tive escola de informática, então o que que eu fazia? Tinha um kitzinho no carro, ia lá, desmontava o computador, limpava. Às vezes era a memória, cara. Você ficava embaixo do balcão, muita poeira, tirava a memória, soprava tudo, batia um limpa-contato, passava uma borracha na memória e funcionava. Cara, cara, na hora de comprar, o cara lembrava de quem? De Geildo, velho. É Entendeu? isso. Se ele Relacionamento. parar de fazer isso, vai me dar prejuízo. Eu preciso comprar dele. É um pouquinho mais caro? Mas vale a pena, cara. É isso. Exatamente, é É isso. O mundo relacionamento. precisa disso. É? Relacionamento. Vamos ler mais um pouquinho aqui. Lombardi, solta aí. A partir de Júnior Soluções, né? Éder, professor forte aí, ó. Valeu. Tem aqui a Space Edits. Vou de novo. Não sabia que vocês eram tão desenrolado. Acho que era isso que era quer dizer, eu acho. Vocês são demais, ela colocou na próxima aqui, né? A gente não consegue ver as técnicas desses gestores feras. Obrigado aí. Cara, quem que é Space aí? Pelo amor de Deus. Fala aí o Manda o nome nome. aí. SpaceX, né? Do Quem, Abílio Elon Musk? Do Elon Musk, é? Será Elon que ele Musk tá com não essa sabe, moral toda aí, rapaz? E o acho que é ele, Eduardo colocou, meu amigo Éder, foi meu padrinho na Mundial. Tirei de letra. Show de bola. Ó, o Thiago deu o ar da graça aqui, ó. Calma, hein? calma, calma, calma. Maísa, que eu também acho que é lá do saque, né? E aí colocou aqui trio de ouro. Roberto, vamos lá. Éder, diante das rápidas transformações tecnológicas e sociais, como os líderes do futuro podem equilibrar a performance com empatia para formar times resilientes e inovadores? E aí, Éder? É bacana, Roberto, né? Boa pergunta, Roberto. viu? Roberto. Roberto Robertão, meu Paiva, rapaz. garoto. Esse é o cara, hein? Cara bom demais. Então, eu penso o seguinte: alguns pontos a gente não pode abrir mão. Acho que o relacionamento é o principal deles. Mas eu vejo a liderança, o Geildo e o Roberto, como, voltando à analogia com o filme de novo, a citar filme, quando a gente vê a performance do professor na La Casa de Papel, né? O que a gente vê ali? Muita estratégia. O cara sempre está um passo à frente, né? E eu fico olhando assim, eu tento fazer, eu falo tento porque a gente não consegue ser tão preciso daquela forma. Mas nós, líderes, precisamos estar um passo à frente, sempre, orientando nossos representantes, né? Essa orientação, junto com o trabalho de inteligência, usando estatística, o que nós temos na mão hoje, tá? A gente chega um pouquinho no futuro daqui a pouco. Mas o que nós temos hoje, basicamente, é isso. Eu peguei um representante, trazendo um exemplo, peguei um representante conceituado aqui em Brasília, vende bem, muitos anos de praça. Sentamos para conversar a primeira vez e ele me falou: Éder, tá difícil, as empresas estão comprando muito de indústria, a gente tem perdendo espaço, isso. Falei, fulano, mas vem cá, cara, você acha que é um modelo estático? É algo que vai mudar? Ele falou, não, acho que vai piorar. Eu falei, não, a tendência é melhorar. Por quê? Meu amigo, ninguém hoje está tendo estoque e ninguém tem 30 dias para esperar a indústria. Nós, do Atacado, precisamos entender nosso papel, que é o socorro do cliente. E graças a Deus, hoje nós estamos no Atacado, que é D+1 aqui dentro da nossa região, entrega até no mesmo dia. Então, o que a gente precisa encontrar aqui são as pérolas para bombardear esses caras com oportunidade todos os dias, né? Então, quer dizer, um cara com mais de 20 anos de praça, eu consegui traçar uma estratégia que ele não tinha pensado ainda, no outro dia ele me ligou. Éder, deu certo, me compraram aqui 1.200 rolos de lona. Opa, valeu a pena, agora vamos continuar. Então, quer dizer, o futuro, o líder do futuro, ele precisa pensar em estratégia. Ele precisa pensar amanhã. Gente, olhando a pirâmide de produção, eu vou ter o estratégico, o tático e o operacional. Os nossos representantes, eles estão na casa do operacional. A gente está entre o tático e o estratégico, né? Então, estratégia. Hoje a gente precisa fazer isso. Acumulado com o quê? Com inteligência de mercado e com estatística. Quem são os clientes, o que eles me compraram nos últimos 30 dias que você não ofereceu? Aquelas planilhas, igual que você tem, que compartilhou com a gente hoje. Cara, isso ajuda a nortear o que o cara vai fazer. Por muitas vezes, ele vai no sabor do vento, aonde o vento sopra ele. Não dá para ser assim, amigão. Você tem que saber aonde você vai e fazer o quê.
que você vai oferecer lá? A quanto? Qual vai ser a resposta do cliente? Por que o vendedor fala sozinho? Porque ele já vai no carro ali, atendendo o cliente mentalmente. Não é? Eu vou chegar lá, vou falar com o seu Geildo que eu tenho tal coisa. Ele vai falar para mim que não quer porque tá caro. Eu vou falar para ele que tá barato, que eu fulano. Cara, a gente é maluco mesmo, é normal. Olhando para o futuro, Geildo, eu me preocupo em como a gente vai encaixar a IA no nosso negócio. No nosso negócio, venda de material de construção ou venda de atacado. Porque se eu falar de vendas hoje, não, mas já existe funil de venda, já existe gerando lead. Cara, não é muito o nosso contexto, não é muito nosso cenário gerar lead. A gente precisa Sim. pegar a IA e fazer com que ela nos ajude a nortear os representantes. Onde um atacadista aqui, o Martins, preciso falar o nome, criou um programinha chamado Clickemon. Lembra quando o joguinho do Pokémon GO começou a funcionar muito bem? Criou o Clickemon, que era baseado no Pokémon GO. Só que ao invés dele ver um Pokémon raro, ele via um cliente raro. Ele entra no celular, clica, o celular faz um raio de 2 km onde ele está, por CNPJ, usando a localização que o lojista precisa fornecer até para a receita, né? E ele mapeia e fala assim, ó, ali tem um Pokémon raro. Tem 2 anos que não compra com a empresa e tem cadastro. O cara clica em cima, ele direciona ali com o GPS até chegar no cliente. Então, quer dizer, esse tipo de ferramenta vai nos ajudar bastante. A gente precisa converter para o nosso dia a dia. Eu vivi isso aí lá na Start. A Start colocou essa ferramenta lá na época, aliada, acho que chamava Asas, alguma coisa assim. E foi uma ferramenta que revolucionou o resultado de vendas, né? Uhum. Vai cair a Exato. conexão, Mike tá falando aqui que vai cair 1 hora e a gente volta já. Já mando o link para vocês. Enquanto isso, vamos vender aqui um pouquinho, né? Derruba logo essa. Aliás, cria logo outro link. Enquanto isso, a gente vende aqui um pouquinho, porque é caro manter podcast, rapaz. Né? Coloca aí nossos apoiadores aí. Eu tô do lado de cá, não tô visualizando direito ali, mas vamos lá. Coloca aqui. Ah, show de bola. Enquanto isso, eu vou ler aqui um comentário aqui. Deixa eu ver onde foi que nós paramos aqui. Paramos, Thiago Melo, calma. Roberto, já falamos. O Eduardo. Temos tantas. Éder, temos nossas origens no Martins, o maior atacadista da América Latina. Com certeza, te forjou para ser profissional que hoje é. E o que é mais importante, você conseguiu tirar dessa experiência. Ah, é uma pergunta aqui. Ficou sem interrogação, mas é o que mais importante, Éder. Éder ainda tá aí? Manda o link aqui. Pera aí, que o negócio aqui tá. Hoje tá puxado. Vamos lá, mandar o link aqui pros meninos. Link aqui pro Éder novamente. Ô, Mike, vamos comprar o Meet, né? Porque aí a gente acaba com esse negócio do link cair. Pronto, link enviado aí pros dois aí. Viu? Deixa o Éder voltar, Eduardo, que eu faço sua pergunta aqui. Enquanto isso, Thiago também é pergunta. Elvis, 3 grandes profissionais. Hoje no melhor podcast. Pô, parceiro, obrigado, viu, irmão? Tamo junto. Space Edits respondeu. Não respondeu não. O saque está aqui em peso. Aqui quem fala é ela mesmo, respondeu, é a Mariana. Pô, Mariana, obrigado. Mari. Marina. A Marina, Obrigado pelo Marina, apoio gente aí, boa. viu? O Éder, você tinha dado uma saidinha o Eduardo perguntou o seguinte, falou, na verdade, que vocês foram forjados na Martins, e ele pergunta, cadê aqui? Passei batido, cadê Eduardo? Eu tô em Thiago, aqui. Falou que vocês foram forjados na Martins, e ele pergunta, o que de mais importante você conseguiu tirar dessa experiência na Martins? Ah, Geildo, é muita história boa, hein, cara? Dá um livro, né? Cara,
Dá um livro, dá um livro. Eu aprendi muito com o Martins. Eu dei muita sorte, eu agradeço muito a Deus as dificuldades que vêm. Eu fui um representante que tive muito problema de cliente para resolver, muito, muito. E aí eu fui aprendendo. O que eu coloquei na cabeça é que é o seguinte: os problemas nunca iam se repetir sem eu saber a resposta. Né? Então, se ele vinha a primeira vez, ia dar trabalho, mas depois eu já tinha a resposta, ficava mais fácil. Né? Mas do Martins eu aprendi muito a lidar com pessoas, a respeitar as pessoas, a construir o resultado junto com as pessoas, né? Existe um conceito de liderança de Peter Drucker que ele fala que é conseguir o resultado, liderança é conseguir o resultado através das pessoas, né? E o Avenor, um diretor do Martins, que é um cara que eu admiro muito, um dos caras mais inteligentes que eu já tive contato, ele falava que, melhorando essa frase, é construir o resultado através, com as pessoas, e não através das pessoas. Né? Então, o respeito, integrar o time, respeitar cada um, o que o Ronai falou foi sábio. Cada um tem um modelo de você falar, né? Cada um tem um jeito de falar. Então, eu tento ter com os meus liderados, eu aprendi isso no Martins, uma relação única, do qual essa pessoa tem total liberdade para falar comigo. Erramos, peço desculpas, enfim. Às vezes o contexto não ajuda, mas a gente tenta respeitar cada um na sua maneira para construir o resultado junto com as pessoas. Perfeito, Éder. O Éder, eu ainda costumo dizer que é o seguinte: é cuidando de pessoas que o resultado vem. E não o resultado para depois as pessoas. Né? Exato. Porque Exato. Agora, mesmo quando o Ronai fala que a gente precisa do resultado, né? Que entende a dor, mas não compreende não, por que ela dói, mas a gente sabe que hoje, a gente cuidando mais de pessoas, na minha visão, o resultado vem melhor. Ô Ronai, o Tiago pergunta qual o principal ponto de mudança, na verdade ele pergunta para os dois, em um cenário onde hoje há uma briga por preço e cada dia mais perdemos mercado para a concorrência. Na sua visão, Ronai, o que a gente pode mudar nesse cenário, né, no mercado? O que a gente pode trazer de positivo para fugir, vamos dizer assim, entre aspas, dessa concorrência tão ferrenha? bom, vamos analisar dois pontos aqui. Dois gestores, dois modais e resultados próximos. Falar Né? nisso, Ronai, você ainda é o primeiro, né? Não, perdi hoje. Claro que não. Ué, né? Eu falei que eu ia perguntar. Que isso, cara. Rapaz, liderei o mês inteiro, rapaz. Hoje ele me passou a... Não, mas... Deu duas cacetadas no começo do mês, eu falei, eu vou buscar. Cara, aonde tem Éder Afonso, o Ronai fica em segundo. Tem um rap, eu gosto muito de rap, que fala assim, aonde tem abelha, formiga come sal. Olha pra aí, Ronai, olha pra aí. Eu não deixava não, rapaz. Olha pra isso. Calma, rapaz. Calma, Fala pra ele, Ronai, que o mês não acabou. Fala pra ele que o mês não acabou. Sim, Ronai, pode concluir. Amanhã eu quero todo mundo trabalhando, hein? Amanhã eu quero venda. Eu não quero saber quem pintou a zebra. Sobrou tinta, ela é minha. Eu quero venda. Eu mandei um bom dia motivacional. Vamos pegar a inteligência artificial, Éder, e pegar aquele videozinho da Coca-Cola que o cara fala que quer venda. Lembra? Vamos botar o rosto do Ronai. Vamos. Hoje eu morro na fuça do... Eu quero pedido. Eu quero pedido. Vamos lá. Vamos lá, gente. Olha aqui. Me repita de novo a pergunta do Tiago, por favor. É sobre concorrência, Ronai. Como a gente atuar no mundo tão voltado para preço e a gente perdendo espaço para o concorrente. Perfeito, gente, eu vim de um cenário, olha só. Eu me formei em turismo, passei 8 anos da minha vida dentro de resort. Um dos mais caros do Brasil, que é do Grupo Viva, a antiga pousada do Rio Quente. O que eu vendia ali? Serviço. Eu vim trabalhar, eu trabalhei na Skin, o que é a Skin tinha? Eu tinha que vender serviço, gente, que produto não ia. Vamos falar a verdade, não ia. Bom, fui para um refrigerante alternativo, vendendo serviço. Aí vim para a Unilever e para a Record. O que tem de mais caro no mercado está dentro dessas duas indústrias.
E eu costumo dizer que quem é da equipe de distribuição é o BOP da PM. Eu nunca tinha trabalhado com atacado, nunca. Eu vim aprender a trabalhar com atacado mundial. Eu sempre fui do esquadrão, que eu sempre fui da distribuição. O que você vende distribuição? Serviço, você não vende preço. Verdade. Quando eu vim para o atacado, não tem como vender serviço, você tem que vender preço. Olha que incógnita. É o inverso, E né? aí, é o inverso. Então, assim, hoje nós temos que atrelar serviço ao que a gente vende. Não é que o serviço é o divisor de água, mas você vai ter que trabalhar mais e melhor para que você consiga vender e cobrir parte da deficiência que o mercado te impõe. Caso você não tenha as melhores condições de preço, sair dessa tangente e buscar a prestação de serviço. E determinação, pessoal. O Éder citou 2 filmes aí, grandes autores. La Casa de Papel, gostei muito. Mas o meu estilo é mais 300. Estudo o ambiente, miro milimetricamente naquilo que se tem e foco naquilo. Eu gasto 10% da minha energia em qualquer análise, gente. Mas meus 10%, vocês não têm ideia como ele é criterioso. E 90% da minha energia buscando uma saída para o problema, porque ela está lá. Sim. Se vocês perguntam assim, ó, uma coisa que aconteceu na minha vida em 2004 a 2005, hoje nós temos as 5 necessidades básicas de Maslow. A primeira delas, lazer. Autossensação, você está ali. Se qualquer problema que você tiver, é o primeiro que você corta. Verdade. É o Se torna primeiro. supérfluo. Você ia para a Europa, você passa a ir para a Costa do Sauípe. Você ia para a Costa do Sauípe, você passa a descer para Caldas Novas. Você ia para Caldas Novas, você vai parar ali no Tiquira. Ponto, acabou. É isso. Eu estava inserido nesse nicho de negócio, onde eu decidi vir para a comercial. Os problemas mudaram, mas eles existem. Qual a questão de adaptabilidade? Você fazer o que o outro não faz. Eu vejo que um autor de um filme que eu também classifico como divisor de água de treinamento, chama Sede de Vencer. Não sei se vocês já viram por esse nome. A história do McDonald's. Um cara de 55 anos vivia nos Estados Unidos tentando vender máquina de sorvete. Fome de poder, Ronai. Fome de poder, justo. Fome de poder, desculpem. Você vê aquela determinação da pessoa de achar uma saída. Não se dê por vencer. Nós, gestores comerciais, temos de sempre procurar uma saída. Sabe? E nos rodear de pessoas que pensam da mesma forma. Você é a média das 5 pessoas que te rodeiam. Perfeito, Ronai. Se elas são pessoas que pensam grande, você vai pensar grande, que criam estratégia, que buscam melhorias, você vai ser a média delas. Se você só viver naquele mundinho pequeno, as pessoas, quando você começa a destacar, opa, é o poder da inveja. A inveja, eu não eu ia quero falar. que você tenha. Eu não quero que você não tenha. O que você tem não me interessa, eu quero que você não tenha. Entendeu? Então, é buscar isso. E hoje, no mercado atual, nós temos que buscar serviço. Porque todo mundo tem o que o outro tem. Inclusive as mesmas marcas. Porque um vende mais que o outro. Nós vamos ter que voltar na base e buscar a questão de serviço. Lembrando, inteligência artificial está aí. Quantas pessoas vocês acham que estão agora fazendo cotação e comprando online? Buscando. Muitas. Eu atendo um cara que ela atende 4 fornecedores e 3 sites ao mesmo tempo. Sério. É brincadeira? Sério, 4 fornecedores, 3 sites. Ele compara nós com o nosso site, com a Martins, com a Negrão, online, e coloca lá, Nova Casa, os outros fornecedores concorrentes que nós temos aqui em Brasília. Vocês têm uma ideia. Provavelmente, se ele faz isso automatizado, ele está usando alguma API, né? Não.
Ele se tornou uma loja, ele vem crescendo bem, mas ele desenvolveu uma destreza tão grande de conseguir fazer isso que ele está sem uma API ainda. Ele está ali manual. O Porque cara tem que a ter uma visão e prática tanta, né? leva à perfeição. Sim. De tanto ele treinar e tentar e fazer, ele foi ampliando e já está nesse nicho. Olha a velocidade que ele tem. E hoje, como a gente estava falando de IA, cara, a tecnologia tá aí e cada dia mais. E lembrando que é o seguinte, as IAs ainda não estão usando 3% da sua capacidade máxima, né? Ontem eu Não, estava lendo sim, sobre a Agildo. Mica, que é a nova IA. Inclusive, eu queria estar usando a Mica, mas a mensalidade está alta, não tem como IA. A Mica consegue hoje processar 50 arquivos em PDF de uma vez só, né? E dependendo do prompt que você der para ela te traz tudo perfeito. Lembrei aqui agora também do seguinte, eu não me lembro exatamente o nome, mas um dos caras que foram presidente do SBT na época do Silvio Santos, eu vi um vídeo dele essa semana, e ele falando que ele passou 5 anos para aprender todas as funções da calculadora HP. A 12C. E aí ele passou 20 anos usando a HP, né? E um dia desse ele estava fazendo umas determinadas funções na HP. O menino olhou: o que você está fazendo aí? Tô fazendo tal assunto assim. Me dá aí, fala aí o que você quer. Quer número tal, número tal. E agora, o que você quer? Descreveu, botou o prompt, né? Que a gente na inteligência artificial a gente chama de prompt. Deu o resultado. Ele falou: não, não tem condições. Mas espera aí, deixa eu terminar aqui. Ele passou mais Já 10 era. minutos para terminar. Quando terminou, ele confrontou. Tá certo. É isso mesmo. Ele Tá falou: agora eu certo. só vou usar ChatGPT. Mas é desse jeito mesmo, gente. Vamos continuar aqui pra É. gente dar uma audiência ao nosso público aqui. Como Marina falou, Marina falou, o saque tá em peso aqui nos apoiando. Brigadão. Né? Tiago até Bacana colocou o demais. seguinte. Na opinião de vocês, qual seria a melhor estratégia? Entregar serviço ou preço? O Ronai falou que a gente vai para a área de serviço para depois a gente até trazer essa questão do preço, né? Eu concordo que a gente tem que prestar um bom serviço, mas também a gente está muito fora de mercado, deixa a gente muito lá para baixo. O Éder e o Thiago completou assim: empresa que trabalhamos, na visão de vocês, qual seria a melhor escolha para virar a chave? O Ronai respondeu: na sua visão, Éder, a gente iria de serviço ou seguiria na questão de preço? Vamos lá, Geildo. Vou tentar ser um pouco acadêmico também, que é uma área que eu fico mais à vontade. Quando eu pego o conceito de portas de liderança, ele traz 3 tipos. Ele traz liderança por preço, liderança por qualidade ou especialização, né? Então, liderança por preço, não necessariamente eu perco qualidade. Quando eu escolho liderar por qualidade, não necessariamente eu abro mão de preço. E quando eu falo de diferenciação, é um laboratório que fabrica remédio voltado para câncer, por exemplo. Então, um nicho de cliente pequeno que ele vai atender muito bem. Por que eu estou fazendo esse preâmbulo todo? Eu acho que não precisa abrir mão de um para ter outro, né? Ninguém fideliza por preço, cara. Essa é a grande verdade. Sim. O cara te compra 99 centavos todos os dias, o dia que ele vê 98, ele não sabe nem seu nome. Então, a gente focar em preço, não. Eu acho que a gente precisa, sim, ser competitivo, e não falo estar pegando o nosso cenário atual de hoje, mas pegando atacado como macro. Eu acho que o atacado precisa, sim, ser competitivo. Ele precisa ter um bom serviço, principalmente. Por quê? A gente, lembrando de uma fala que eu falei há minutos atrás, a gente é o escape de muita loja. A gente costuma aprender isso com o Eduardo Sampaio, que o nosso estoque é a extensão do estoque do cliente. Ele tem 20 peças lá e nós temos 2.000 no estoque. Se ele vendeu 50, ele pode contar com mais 30 nossa lá para poder suprir a necessidade do shopping, do consumidor final que seja. Entendeu? Então, assim, uma coisa não precisa eliminar extremamente a outra. Eu acho assim, existe o preço, ranger de preço da indústria, que nós não vamos conseguir bater.
eu preciso, como atacado, estar um percentualzinho acima. Aí vai depender, se é curva A, vou estar um pouquinho mais próximo. B, C, D, aí eu preciso de estratégia. O principal aqui de atacado é se mover rápido. Eu não posso ser estagnado, eu não posso ser um transatlântico para virar para algum lugar, porque até que eu viro, o mercado já virou e eu preciso voltar novamente. Então, assim, entre as duas opções, eu iria nas duas, equilibrado, mas principalmente conseguir ser um seguidor rápido do mercado. Percebi qualquer mudança, me viro, checo o fornecedor, trago outro, enfim, faço alguma mudança de imediato para continuar sendo um seguidor rápido do mercado. E essas mudanças rápidas, Éder, ela traz resultados contínuos, né? Isso, Porque quando a gente exato. demora para processar, e como você deu uma analogia muito bem feita, esse transatlântico, quando ele vira, o mercado já passou igual um Já trator, passou, né? cara, já foi. Nesse momento, Geildo, Perfeito. é onde eu vejo a questão de prestação de serviço com um referencial aonde você pega uma análise mercadológica das tendências que estão acontecendo, as novas entrantes de indústrias vindo para o mercado com produtos similares, com a credibilidade que você tem a prestação de serviço, você implanta ele rápido. A tendência da marca própria, quem vem ganhando força, que dá dando fôlego para inúmeros atacados. Sim, Por quê? Para ele sair daquela mesmice que era apenas vender aquilo que já tem uma marca consolidada e ele vai na dele. Entendeu? Então ele começa a ter essa questão de uma criatividade, de trazer algo novo, estudar a nova tendência e colocar o seu nome. Porque se deu certo, é meu. Se aquele produtor parar de querer produzir, eu já tenho um mercado consolidado, eu troco quem fabrica e mantenho a a minha marca. marca ali, eu mantenho um padrão de qualidade e o meu produto está consolidado. Nós E, temos hoje inúmeras marcas que estão exatamente. fazendo isso. E Fa- isso passa a ser uma. Aí entra na veia empreendedora. O que você está fazendo diferente? Você vai continuar fazendo a mesma coisa do mesmo jeito, você não vai chegar nos resultados. Perfeito. Deixa Então, eu fazer um. Pode continuar lá, depois eu comento. Então, eu vejo como esse novo modal e identificar também novos canais de venda. Novos canais. Aí você começa a preparar a sua equipe voltada para esse canal. Como ele compra, como gosta de ser atendido, como ele quer e quais são o período. Quais são os picos no cenário? Meses. Vamos pegar um exemplo aqui, a linha agrícola. Nós temos o pico da lona, porque pós-chuva, vai vir seca, começa a fazer a silagem. Eu vendo mais arame, porque o gado vai estar confinado, Isso. vai estar nervoso, eu preciso de arame. Eu vendo mais lona, porque o trato vai estar determinado e concentrado num único ponto, então eu tenho uma silagem ali organizada. Eu vou vender, passou a chuva, então tá, o que eu vou vender nesse período agora além? Equipamentos que vão auxiliar a produtividade de tudo isso. Então, São esse os período eu produtos vou atrás sazonais, de né, um outro Ronai? nicho de Que a mercado. gente Oi? trabalha muito bem isso, né? Perfeito. Então, assim, eu acho que essa é a analogia que o mercado está se fazendo. Só que isso tem que vir com previsões. Previsões. Planejamento, né? Sim. Muito Que não é importante. fácil, né? O que não é Não é fácil, né? fácil. Vamos falar a verdade. Deixa eu falar É, aqui, Éder, antes de você completar aí. Pessoal, alguém colocou no meu WhatsApp aqui que vai sair e o YouTube cai, né? Então, para quem quer continuar, mudar de tela, ir no Instagram, ir no WhatsApp, passar um recado para alguém e continuar ouvindo a gente, tanto na loja de aplicativos da Apple, quanto na loja de aplicativos do Android, coloca já e papo reto, tá? Baixa o nosso aplicativo, continua assistindo a nossa live e coloca lá Mini Play. Pronto. Você pode mudar de tela à vontade,
não tem problema, vai para o WhatsApp, vai para o Instagram, responde mamãe, papai, resolve os problemas e tá a mini telazinha lá ouvindo e assistindo a gente. Só baixar o nosso aplicativo. Tem nas duas plataformas, tanto para Android quanto para iPhone, beleza? Top de linha, Geilton. Parabéns, cara. Aos Eu pouquinhos não a gente vai imaginava desenvolvendo. o Jay Papo Reto ensinando isso não, hein? Top. Show de Isso bola. é mérito da nossa. Como é que fala, Mike? Do meu operador aqui, pronto. Isso é mérito do meu O operador aqui, Lombardi. da nossa técnica aqui. Top de linha, top Vamos, de linha. Não, Éder. eu queria só completar aqui, rabiscando alguns pensamentos aqui e completando, corroborando o que o Ronai falou. A gente precisa estar muito atento ao que a gente tem de bom, né? A gente falou bastante de filme aqui, próxima vez, Gildo, você já coloca que a gente vai indicar bastante filme. Pois é, rapaz. Bacana, né? No Eu filme que o fiquei Ronai feliz que falou, eu já Ponto de assisti Poder. todos, então eu falei, opa, tô no Até caminho certo. aqui eu tô gabaritando, né? Tem mais alguns ainda, e vamos ver. O filme que o Ronai falou, a primeira frase dessa pessoa, do personagem principal do filme, ele fala o seguinte: a persistência vence o talento. Você vai encontrar muitas pessoas talentosas fracassadas, mas é difícil você encontrar alguém persistente que não venceu. Isso é muito bacana, Perfeito. porque ele mostra persistência, resiliência, né? Sim. E eu acho bacana nesse sentido. E aí, completando o seguinte, falando aí de competitividade, a pergunta do Thiago, ela nos faz refletir assim, do que fazer, do que orientar. Falando de itens, quem é que percebeu o dia que a Super Bonder começou a morrer? Hoje não se encontra mais Super Bonder, né? No material de construção, a gente Sim. vai encontrar muita colinha instantânea, a Tec E a Bond Tec lidera, Bond. Tec Bond lidera esse negócio De longe. ponta a ponta. A Super Ciano foi a primeira a fabricar, perdeu espaço também, não aproveitou, enfim. Qual mudança está acontecendo hoje que eu tenho um produto que vai ser o novo do amanhã? Hoje, nós, olhando para o nosso cenário atual, nós temos 10 mil itens. Será que dentre esses 10 mil itens não tem um que eu vou conseguir chegar no mercado ali e vou procurar, falando um pouquinho de livro agora, a estratégia do Oceano Azul, do Shankin? Onde é que está o meu Oceano Azul para eu sair desse mar vermelho aqui de disputa de preço? Onde é que vai estar o meu Oceano Azul? Eu tenho 10 mil itens, cara. Eu tenho certeza. Eu posso garantir. Tem um ali que é o Oceano Azul, que eu vou conseguir trabalhar e fugir desse negócio, dessa carnificina que está do outro lado. Então a gente Verdade. precisa procurar isso. Essa, Geildo, é a diferença do atacado para a distribuição. Sim. A distribuição ela trabalha produto, prestação de serviço, share, face, entendeu? O preço é o último quesito que ela vai entrar, porque a distribuição vende mais caro do que o atacado. E aonde a distribuição atua, o atacado não tem vez. Por quê? Porque ela preocupa com o share. A Unilever desenvolveu um programa, se eu não me engano, foi de 2014, 2012, 2016, 2017, chamada Tamo Junto. Ela incorpora 3M. Por volta de 2016, ela lança o Homo Tira-Manchas, a linha CIF, para brigar com a Veja. CIF é um produto extraordinário, uma dona de casa não sabe usar ele muito bem. O Homo Tira-Manchas, eu vendia Vanish. Como é que eu vou falar? Esse é o bom, esse resolve. O cara comprava aquele volume. Agora eu vou te vender o que veio para mudar o mercado. Mas você falou que esse que era o bom, não, mas aquele ali é o bom, esse aqui veio mudar o mercado. Eu tinha que fazer isso. Esse é o ótimo, né? Esse é ótimo. Aí é onde entra. Lembra da análise de 10%? Sim. Ou 2080? Eu chego em casa, falo, cara, como é que eu vendo esse produto? O produto não está girando. Por que esse produto não está girando? Peguei uma roupa lá, eu mesmo fui lavar uma camisa, tinha 2 camisas brancas lá, eu mesmo fui lavá-las. Deixei de molho, uma em cada local. A do Vênus saiu impecável. A do Homem Tira-Manchas, mais ou menos. Eu falei assim, o produto não vende por causa disso. O produto não é bom. Não ganha do outro.
O que alvejante é? Ele é a base de quê? Peróxido de hidrogênio. Pronto. Como é que hidrogênio ele desenvolve? Bem, com calor. Calor, é. Pronto. Outra semana, 2 camisas do mesmo jeito. Lavei uma com água quente e uma com água fria. O Vênus, água fria, ok. O homem tira mancha com água quente, topíssimo. Cheguei na reunião, falei isso. Eu quase apanhei na reunião. Tinha um diretor nacional chamado Bacon, gerente nacional chamado Bacon, da Unilever. Ele muito sensato, calado. O representante, os caras mais de baixo escalão ali quase me mataram. 2 meses depois, uma cliente em Santa Catarina faz um relato desse no site da Unilever. O Bacon teve a humildade de falar assim, ó, aquilo que esse rapaz falou naquele dia aqui, vocês brigaram e estava certo. Nós mudamos a fórmula. Nosso produto ativava muito bem em água quente, não em água fria, água ambiente. Então, assim, está entendendo o que é você vender e tal? Vamos trabalhar o produto. O que a gente precisa hoje, eu vejo que o Éder foi extremamente cirúrgico. Quais são os produtos que tiram nós da linha de fogo da questão preço? Que é o básico. A curva A é completamente essa. Não é a curva que a gente vai ganhar dinheiro, mas nós não precisamos ser os melhores, mas nós temos que estar dentro do jogo. Certeza. Isso é fato. Beleza, mas vamos selecionar alguns produtos aqui, que esse produto aqui vai trazer um diferencial para nós de rentabilidade e de presença. Indústria, venha cá. Eu quero na região ser o seu distribuidor. Não quero mais ser um atacadista, quero ser o seu distribuidor. Eu quero condições, mas eu quero mas eu vou te dar volume. Aqui vai ser comigo. Equipe, venha cá. Só nós vamos ter isso aqui. Só que nós temos um compromisso de vender X. E paulada, foco. Foco na solução. 90% transpiração e caída para a solução. Pronto, você tem uma saída de um gap. Exatamente. E você abre um novo nicho de negócio. Inclusive, Ronai, no Matcom nós temos aí um concorrente, né? Mandar aqui até um abraço para 2 parceiros aí, Demora, né? Não sei se está me assistindo hoje, e o Riverton. O Riverton esteve aqui no WhatsApp mais cedo, mas um forte abraço aí. Temos esse concorrente desses diretores que eu falei agora, que tem hoje, se eu não me engano, 4 ou são 5 marcas próprias, que é a Negrão. Né? Então, assim, assume um share de mercado, uma participação de mercado, que ninguém tira deles. Né? Aí vem o outro aqui de Minas, também com a marca própria, introduzindo no mercado, né? E vem crescendo bastante. Então, muito importante essa questão desse espaço, porque é seu e ninguém toma. Vou ler aqui mais um pouquinho. Aliás, Mike, vamos colocar aí meus apoiadores, porque senão eu fico sem vender e daqui a pouco estão me... Paga o leite dos Não meninos. pago o leite dos meninos, rapaz. Jair, você não falou de mim ontem, né? Hoje e tal. Então, já é papo reto aí, nosso podcast aí, estamos aí fazendo. Posto do Gordo, pensou em lavar carro, vai ali no bairro de Fátima. Abasteci aí aquele dia que eu desci para Ilhéus, pro Tororomba, viu? No Posto Gordo. Bom demais. Posto do Gordo se abasteceu em Tapetinga. Aqui é um posto de lavagem de carro aqui em Itabuna. Então, pensou em lavar o carro, Posto do Gordo, aqui no bairro de Fátima. Pensou em ferro, aço para sua construção? Ó, Avenida Itajuípe, Mirasul. Passe lá e bata um papinho com o nosso amigo Marquinhos. Né? Quem mais, Mike? Olha, hoje é dia de sexta-feira e toda sexta-feira tem Boteco do Sam. Então, sextou com o Boteco do Sam. Passa lá e pede aquele petisco maravilhoso e fala que o Jai Papo Reto mandou um grande abraço. Show de bola. Ó, manutenção de carro. Você vai viajar? Antes de viajar, faça aquela revisão preventiva. Não corra risco do carro quebrar na estrada. Passa aqui na oficina Santana, no bairro Lomanto, Itabuna. Fale com meu amigo Odilon, certo? E faça a revisão do seu carro para viajar tranquilo com sua família. Pensou em produto de limpeza? Que Brilho, Avenida Dom Pedro II, Centro,
e de Eunápolis. Tudo que você imagina para limpeza, você vai encontrar nas duas lojas Que Brilho e Biolimpe. Passa lá, fala com meu amigo Sérgio, com minha tia Nery, meu tio Sérgio também, meu padrinho lá, e um forte abraço e vamos que vamos. Cara, quer ficar informado daí de Brasília ou de qualquer lugar do país? Acessa o portal www.cacaunews.com. Você verá as melhores notícias da região e da Bahia. Não fique bem informado com todas as notícias da Bahia. Cacau News. Um produto dos nossos estúdios aqui, o estúdio Hub 73, vou falar já já, é o podcast Diga aí JP, com meu amigo Joab Paiva, apresentado todas as terças-feiras, às 20 horas. Próxima terça-feira tem podcast Diga aí JP, não perca, coloca logo o alarmezinho aí no seu celular e deixa marcado, agendado para você assistir o podcast Diga aí JP na próxima terça-feira. Quem mais, Mike? Estúdio 73, a nossa casa. Pensou em fazer um podcast, gravar seu vídeo, né? Quer ir para as redes sociais, crescer em engajamento? Venha para cá. Fale comigo, 739835-2835-2801. Vamos bater aquele papo gostoso e acertar para você fazer o seu vídeo de podcast. Claro, finalizou. E você conhece esses dois caras aí? Esses são o Zedes e o Ronai, gestores de ponta. Deixa eu ler aqui pra gente encaminhar pros finais, né? O final aqui. Então, o Túlio, professor Éder, ó. Aí, ó, um aluno ou ex-aluno, ou conhece o Éder como professor. E o Elvis colocou aí, IA já no Ion Vendas, basta utilizar a favor. Mas para isso a empresa precisa parametrizar que esteja desenvolvendo. Creio que essa parte aqui é a parte que o nosso Ion, não sei se é a nossa versão, acho que não consegue utilizar. Ele quer dizer uma parte que eu até discuti com ele um dia desse, onde você chega no cliente, lê o QR Code e o produto aparece dentro do Ion Vendas. Eu não sei bem se é essa parte, mas tem essa função em algumas versões do Ion, né? O Thiago Melo, nosso parceiro aí. O problema é que as empresas estão inventando muita coisa para vender e acabam se perdendo e não fazem o básico: entrega, atendimento e competitividade. E a SpaceX, rapaz, o saque tá de parabéns, viu? A Marina tá arrebentando, cara. Marina, um forte abraço, viu, minha amiga? E aí ela colocou, sobre a questão de relacionamento com o cliente, eu achei super interessante a fala do Éden. Diversas vezes o cliente quer a solução e nada melhor do que a gente ter prioridade no que... Hã? Propriedade no que fazemos. No que fazemos ramo. No que fazemos alguma coisa. Né? Show de bola, cara. Muito bom. Marina, né? Todo mundo aí do saque participando. E Éder, isso mostra, né, que a gente precisa mais uma vez conhecer aquilo que a gente vende e conhecer aquilo que a gente faz, porque é super importante, né? Sem esse conhecimento não conseguimos chegar. Dando um adendo aí na fala do Ronai, eu lembro, Ronai, quando eu trabalhei na Vurt, a Vurt naquela época, em 2013, 2012, estava em 40 países. E a Vurt até hoje não fabrica um parafuso, né? Então, um parafuso na, na Wonder, ou na Wonder o quê? Na Cise, na Cise, por exemplo, um parafuso de cama. Custava naquela época, vamos dizer aí que 30 centavos, 40 centavos. Na Vurt era R$1. Mas a Vurt tinha um programa de fidelidade, de participação do cliente, né? Tudo, então, assim, não era preço, Éder, mas a qualidade, buscava os melhores produtos, trabalhava a qualidade, assistência do representante. Então, muito importante isso. Um case de sucesso, Ronai, que eu fiz na época com a Vurt, é porque eu precisava vender um tal de um produto chamado Rostov. Cara, que produto difícil de vender. E aí, sabe quem que era o concorrente desse produto? WD-40.
Aí sabe o que Deus. eu Nossa. descobri? Que o Rostov tinha o mesmo CNPJ do WD-40. A Vurt não fabrica. Então mandava fabricar Rostov WD-40. Só que eu tinha um calcanhar de Aquiles, cara. O que era? Um tal de um White Lube. Menino do céu. É o que mais vende. Aonde eu tinha que vender um Rostov de R$19 naquela época, o White Loop naquela época era R$3. E aí, o WD-40 em torno de 15. Peguei uma folha de papel de ofício, fazendo esses testes de casa, Ronai, que eu fiz muito na Sim. época da Start Química também, tirar ferrugem de cerâmica, lama disso, lama daquilo, né? E aí, comprei um Rostov, comprei um WD-40, comprei um White Lube. Eu batia na folha de papel, não tem nenhuma folha aí não, né, Mike? Eu batia na folha de papel, assim, primeiro o WD-40, depois, primeiro o Rostov, depois o WD-40 e depois o White Lube. Cara, qual ficava? O White Lube é a base de solvente. Já batia e já melava tudo. Falei, ó, perdendo eficiência, porque não vai desengripar o parafuso, nem a porca. Cara, e o WD-40, falava, ficava ali, Ronai, igual você. É o homem e o Vanish. É o melhor e o ótimo. Cara, esse é bom, tá vendo? Mas o meu é melhor. E aí eu consegui me destacar no WD-40, então muito bom. Esses cases de sucesso, cara, traz a oportunidade da gente, eu não vou falar ensinar não, mas a gente mostrar, né, de alguma forma, como os nossos representantes ou aqueles que querem seguir na carreira de vendas, né, que podem se desenvolver nessa área, porque a área de vendas comercial, ela está para todos, mas a vendas está para todos. Porém, todos não estão para venda, né? Já foi Muito a bem Isso é época, colocado, verdade. Jair. já foi a época Jair. que a gente ouvia dizer: "Ah, não virou professor, virou vendedor. Não conseguiu ser gari, virou vendedor. Não conseguiu ser doutor, virou vendedor". Cara, hoje acabou isso. Hoje precisa ser tão especialista quanto qualquer área que tenha as suas especificações, né? Que tenha seus currículos, que tenha suas formações. Então, hoje não é mais vendedor, né? É aquilo que nós falamos. Passa a ser consultores, né? Passa a ser ajudar o cliente a resolver problemas. Então, é muito importante esse nosso bate-papo de vendas para que a gente traga um norte para essas pessoas que querem ingressar na área comercial. E aqui tem uma fala do meu amigo que ele diz bem assim: consequências das escolhas. Opa, cadê? Consequências das escolhas, né? E ele fala que a questão. Consequência das escolhas, é isso mesmo. Ele fala que toda escolha tem uma consequência. Mas existe possibilidade de jeitinho brasileiro, Ronai? Nessas escolhas? Cara, é o seguinte. Eu costumo dizer, cada cabeça é seu guia, cada guia é uma sentença. Você tem escolhas e elas têm consequências. Eu, eu sou meio contra jeitinho. Eu passei a ser. Enquanto eu tenho um jeitinho, eu tenho um esperto. E esse ambiente não me cabe. Não me cabe. A palavra é essa. Você tem que ser mais objetivo, transparente e dedicado. Enquanto eu tenho um esperto, eu tenho um negócio mais ou menos. Mais ou menos não dá. Ah, eu não sou o primeiro, eu sou o segundo. Não, eu nasci para ser o primeiro. Esse cara passou na minha frente hoje, mas segundo é perde. Esse é o meu legado. Entendeu? Então, assim, você se dedicar. Você não conseguiu. Você não conseguiu fazer tudo, mas eu fiz tudo que eu podia para eu buscar. Quando você pensa dessa forma, você não pensa em jeitinho. Jeitinho, eu sou meio contra isso, sabe, Geildo? Porque eu não tive jeitinho. Eu tive de provar por A e B. Eu não tive saída.
Eu tenho uma lição de vida. Eu tenho uma lição de vida que eu estava numa empresa que eu estava brigando pela uma gerência nacional e estava cotado para ela. E eu perdi no começo da pandemia. Por quê? Porque eu dava mais despesa do que o meu outro colega. Eu dava despesa. Por quê? Eu peguei a pior equipe, eu fiz a pior equipe bater de frente que a primeira. Mas para isso eu tinha um custo. Sim. Eu começava mais cedo, eu parava mais tarde, eu rodava mais. Rapaz, não quero saber. Eu precisava fazer. Chegou a pandemia, o mercado, vocês sabem que os 4 primeiros meses da pandemia, o mercado fechou. Eu já não sabia o que ia acontecer. E naquele momento, nós vai ser desligado, porque o nosso resultado estava muito iguais. Nesse momento, depois eu comecei a empreender. Além de tudo isso aí, eu sou empreendedor num segmento. Porque eu entendi que, por onde é que eu estivesse, sempre tem um problema. Só que eu não posso lidar com problemas, eu preciso criar soluções. Então, você começa a ter uma segurança através disso. Então, você não tem jeitinho, você tem foco, Perfeito. você tem determinação. Se você não pode fazer tudo, faça tudo que puder, mas faça de cabeça erguida, ponto. Faça firme, entendeu? Como vocês já devem ter ouvido, o sol é para todos, a sombra é para poucos. O sol pode ser para todos, mas a sombra não. Entendeu? Então, assim, eu tenho um estilo que eu passei a fazer isso, a cuidar desse jeito muito focado na solução. Pega o problema, analisa e foca na solução, foca na solução. E isso ajuda e atrapalha. E eu acabo sofrendo com isso em alguns termos. Entendeu? Mas é legal. É meio assim. O A Éder já é gente mais gosta, né, polido. Ronai? O Éder já é mais polido. Ele é mais doce. Apanhei demais, o problema foi esse, cara. Eu era muito estupim curto, tá doido. Eu sou da FBI, né? Federação dos Baixinhos Invocados. Ah, essa é boa! Então, meu amigo, comprava briga fácil, mas aí você vai apanhando, cara, não dá para brigar por tudo, não. Vamos na paz, vamos tentar organizar. Mas assim, Ronai, você falou uma parte do jeitinho, como pejorativo, existe, a gente não pode alimentar isso. Mas se tem uma coisa que o brasileiro se difere no mundo inteiro, em tudo que eu estudo, é que o brasileiro consegue achar soluções. Não, A mas gente aí precisa é achar canalizar soluções. isso. Não é da jeitinho. Eu vou me adaptar à realidade que eu tenho e criar uma saída para ela. Né? O jeitinho é uma... Às vezes vai ser um jeitinho, mas um jeitinho de fazer para dar certo, sabe? A gente não pode eliminar não, eu concordo. isso. Né? Eu concordo com você. Criatividade, a gente precisa alimentar isso para o bem, não é para dar um jeitinho para contornar ali e mascarar o negócio. Mas assim, vai bater na trave muitas vezes. As nossas operações de atacado elas são muito nervosas e muito precisas, porque o lucro do atacado é muito baixo. Né? A gente não pode errar, não permite erro. Então, por muitas vezes, bate ali na trave, a gente precisa achar uma forma e a nossa equipe espera isso da gente, né? Uma vez eu estava no pátio do Martins e passou... Eu estou conversando com o diretor lá, com esse Avenor, que eu citei para vocês, que é um cara muito inteligente, e um gerente de vendas falou para ele um problema. Ô, Avenor, e aquele problema do Mato Grosso, cara, tá complicado, não estamos achando solução para aquele problema tributário. Ele falou, cara, eu não sei ainda, mas nós vamos achar uma solução, pode ficar tranquilo. Quer dizer, é isso que o líder precisa fazer, precisa chamar a bola, joga para mim, cara. Tá difícil, joga para mim, eu resolvo. Muitas vezes a gente não sabe o que fazer, mas isso dá uma tranquilidade para a equipe para procurar uma solução, né? Então a gente vai dar um jeitinho, não sei qual ainda, mas nós vamos chegar lá, nós vamos com criatividade entregar o que a gente precisa entregar aí. Geildo, eu queria compartilhar um episódio da minha vida, se me permite? Ixi, Jesus. Eu já ia encaminhar para o final, Ronai? Não. Vai ter parte 2, Geildo? Vai, né? Não. Olha só isso aqui. É uma trilogia. Quando eu estava estudando em Uberlândia, eu era muito dedicado. Eu passei a estudar na faculdade, só que aí eu viciei mesmo. Eu estudava, eu lia, muito mesmo. Aí eu fui fazer FGV lá, na época recém-formado, não entrava, não tinha know-how. Pedi uma prova, passei, entrei, comecei. Aí numa aula lá, tal. Não, professor, eu acho. O professor parou. Por favor,
O rapaz aqui acha. O senhor, aqui não tem achismo, não, rapaz. Aqui tem empresa que vale bilhões. O senhor acha que vai chover amanhã, então nós vai comprar guarda-chuva hoje? Para com isso. Não fa... Isso tem desde 2004 para 2005. Nunca mais eu falei a palavra eu acho. Ontem eu conversando com meu pai por telefone, ele, você não acha que isso? Eu falo, eu não acho, não. Eu não acho. Eu não trabalho com achismo. Eu trabalho com certeza de dados. Eu não acho nadinha. Acho Torture não. os números. Ô, Torture gente, os eu números. quero falar aqui 5 minutinhos, 10 minutinhos de um assunto que ele move o mundo, né? Vai acabar em 15 minutos. Pronto, 5 minutinhos aqui para a gente falar. Pontos de logística, né? Logística é uma coisa que, se a gente não tiver um cuidado, ela acaba com um atacado, né? Então, assim, eu vejo colegas nossos sofrendo com parte dessa parte de logística. E, Éder, eu queria que você desse aí talvez um verbio aí. A palavra está correta, Éder? Overview? Professor. Geildo, você falando, a gente muda no dicionário qualquer coisa, Ah! tá? E aí é o seguinte, Não tem cara. Chama o moral. Roberto. Chama o Roberto. Chama o Roberto, cadê o Roberto? Mas falando sério, cara, um exemplo seu é quando você estava no Goiás e quando você veio para Brasília. O trabalho mudou? Não, né? É o mesmo. Porque você já desenvolvia as mesmas habilidades e competências no Goiás que você desenvolve hoje no DF. Mas o que te ajudou a vender mais e colar no Ronai e ultrapassar o Ronai? Porra. Primeiro porque estava muito fácil, né? Passar do Ronai é tipo, normal. Cara, 4 meses. Gastou 4 Mentira, meses. Mas tava mentira. lá. Esse menino é bom. Ele Esse só menino é pegou a bom. metade da minha equipe a mais do que eu, O que eu Ronai- treinei. Mas tá lá. Não, cara, podemos falar então? Eu não queria citar isso, mas assim, eu tenho um time, tá, Geildo? Eu sou técnico de um time hoje, recebi esse time, treino esse time, desenvolvo esse time e faço esse time jogar. O Ronai tem uma seleção. Ah! Ele escolheu quem ele queria em Brasília, ele falou, quero esse, eu quero não, você para cá, você para lá, fez a seleção dele, falou, agora eu sou o cara. Aí chegou alguém, um baixinho lá de Goiás, falou, vem cá, aprende FBI, aqui. chegou o FBI. O menino é bom, o menino é bom. É uma competição boa, né, Ronai? É uma competição boa. Saudável, saudável, Ronai é fico o cara... feliz. trabalhar com o Ronai é algo muito prazeroso, cara. É algo que me ensina todos os dias. O perfil nosso é diferente. A gente pensa muita coisa parecida, muita coisa diferente. A gente se entende, a gente se respeita. Isso é bacana. Ele traz um contraponto que eu não tinha pensado e a gente se constrói, se ajuda. Isso é muito legal, né? Mas Pô, aí parece até respondendo que a você sua tá falando pergunta, de mim, Geildo. Elvis, pô. Tipo isso, Batman e Robin, né? Falando do meu trabalho, continuo mesmo. Eu sou muito fã de rotina, cara. Eu dou bom dia no grupo todo dia às 6h30. Bom dia, time. Ali eu não estou falando só um bom dia, estou falando estou disponível, vamos Isso, trabalhar. perfeito. Né? Tem horários para os resultados serem postados todos os dias. Os representantes já contam com aquele horário ali, 1h30 da tarde, 6 horas da tarde, tem aquela rotina. Então, tudo isso eu fazia em Goiás e implementei no DF. O que mudou aqui no DF, a gente é um atacado mais pujante, aqui no DF a gente é um atacado mais forte. Né? A logística aqui joga a nosso favor, a entrega, né? Porque a logística é uma palavra muito ampla, vai tratar armazenagem, estocagem, enfim, né? Então, vou trazer entrega. A entrega aqui de produtos é diferenciada. A gente é D+1, é tudo para amanhã. O cliente do DF conta com isso. Mas não, eu quero para hoje, busca. Não, eu quero para agora aqui na minha loja. Ok, eu tenho um expresso. Vamos fazer o pedido, cara. Solução eu tenho. Então, eu deixei de preocupar com a montagem de carga que eu tinha em Goiás. Isso era prejudicial. Eu lembro na região de Rio Verde, trabalhar com o Novatinho lá, e o cliente falar, que dia que você me entrega? Cara, a espinha gela. Porque a sua palavra é oficial da empresa. Se você falar, eu te entrego quinta, tem que ser quinta, meu irmão. E eu tenho uma mania eu faço do meu bolso, que é um cartãozinho de visita. Todo cliente que eu saio, eu me despeço, entregando o cartão para ele, falo assim, vendas é com esse rapaz que está do meu lado, ou dessa moça. Eu tenho algumas meninas da equipe também. Dor de cabeça é comigo. Qualquer problema, eu estou à sua disposição.
porque dá uma tranquilidade para esse cara. Esse menino não está sozinho, o representante não está sozinho. Tem alguém lá dando suporte. Mas isso, cara, é uma promissória que você está assinando para o cara. Aqui em Brasília, eu assino essa promissória tranquilamente. Por quê? Porque eu entrego amanhã, tá tudo bem. Deu um probleminha, ligo lá, tem o Heloísio, tem o time do SAC aí, que as meninas são maravilhosas, a gente se entende muito bem, mas não tem tanto problema. Lá em Goiás, não. Se não deu o valor da rota, a empresa não vai mandar. Aquele cliente que comprou 5 mil, ele não quer entender que não vendeu 50 para o valor da rota. Entendeu? Então, assim, o grande desafio do atacado é conseguir viabilizar essas entregas, independente, claro que a gente sabe que precisa do volume, independente do volume que tem, né? Existem saídas, existem muitas terceirizadas, existem muitas empresas sérias aí fazendo um bom trabalho de entrega que a gente pode terceirizar, mas é um desafio grande para o atacado, cara. Não é fácil, não. Né? Então, assim, o que mudou foi isso. A condição aqui é mais favorável e graças ao meu louvado e bom Deus, eu sou muito católico, sou muito de igreja, eu só agradeço a Deus porque Ele me deu aqui condições favoráveis para eu entregar um resultado que eu não consegui entregar na oportunidade anterior. Amém, Éder, que bom. E nesse mercado tão competitivo como nós já falamos, e falamos também que hoje o cliente quer receber no mesmo dia, e os clientes do Matcom passaram a pegar uma prática do Canal Farma, né? Então, o Canal Farma, antigamente, o cara comprava uma caixa com 12 desodorantes, de uma fragrância. Hoje ele compra uma caixa com 12 desodorantes, mas com 4 fragrâncias dentro. Então, ele É compra pedido do três. Exército, Geildo, 2, 1, 2, 1, 2, não muda Exatamente. disso. E como você É falou só um pouquinho. anteriormente aí, o estoque do cliente passa a ser o estoque do atacado, né? Do atacado. Pessoal, o papo está Exatamente. muito gostoso, a gente ficaria aí mais 2 horas, né? Mas a gente tem que entender que também que é muito tempo. A gente faz um outro momento, né? Eu quero abrir o bate-papo de vendas uma vez por Nossa, não vou mês, falar nada na despedida. né? Que é isso, me chorem, me chorem. Então, então, todo mês a gente vai ter mais oportunidades até para continuar a trilogia, para dar tempo ao Ronai contar umas histórias maiores, né, com mais tempo. E eu queria pedir para vocês uma mensagem, né, para vocês falar para o nosso público, para quem está ouvindo, para quem quer ingressar na área comercial, seja começando por vendas, outra já tem a oportunidade de ser gestor, né? Eu queria que, Ronai, começasse por ti. Deixa uma mensagem aí. Deixar uma mensagem também para as meninas do SAC, né? O time inteiro da Mundial. E tá contigo a bola. Sobre o time da Mundial, eu tenho a agradecer. Agradecer o pessoal financeiro, pessoal da logística, contabilidade, pessoal que nos dá apoio lá dentro, as meninas do SAC. Obrigado. Sobre ingressar na linha comercial venda, seja ela venda ou gestor, venha com humildade, venha com resiliência, venha preparado para suportar pressões e decepções. A glória, ela existe. Ela não é instantânea. Não vem achando que você viu aquele cara andando num carro bom, um carro do ano, e vai ser daquele que não vai. Não é instantâneo. Vai acontecer, mas você tem que dar tempo para você ter maturidade para desenvolver. Se você está preparado para poder suportar a pressão e aprender, venha que aqui é sucesso. Aqui dá dinheiro. Se não desse, eu tinha largado isso aqui há anos. Porque eu não trabalho por esporte, não. Eu trabalho por dinheiro, amigo. Eu sou movido a grana. Venha para cá. Agora, se você não está com esse tempo e que é instantâneo, não é aqui o seu lugar. Porque pode dar certo, mas pode não dar. Show de E bola, Ronai. resiliência e Ô, Éder, só um persistência. minutinho aí. O Roberto tá dizendo que eu não fiz uma pergunta dele, gente. Você tá vendo o Faça a Nós temos, pergunta dele, nós Tom. temos Faz a tempo, tem que pergunta ver se dele. nós Temos temos 6 tempo. minutos. 6 Só minutos. se for. Roberto, me fala no zap se é essa. Diante das rápidas transformações tecnológicas e sociais, como os líderes do futuro podem equilibrar performance com empatia para formar times resilientes e inovadores? A pergunta é pro Éder.
É essa aí, Eu Roberto? respondi Eu essa. também acho, eu fiz essa. Já Ele foi fez, respondido. Acho que foi a última aqui Próxima já. pergunta, Roberto. Faça Não tem vontade, outra não. não, Roberto. Essa aqui, ó. Diante disso, né, ele falou antes aqui, ó. Ronai, não colocar todos os ovos na mesma cesta significa diversificar e distribuir os riscos. Ou seja, não concentrar tudo em um único lugar para que a perda de um não implique na perda de tudo. Diante disso, que conselho você deixa para seus seguidores? Em qual novo caminho devemos seguir nesse cenário desafiador que vivemos? Bom, Cara, pessoal, essa pergunta não aparece para mim. se eu trazer isso para a minha linha de liderança não imagine que você tem um mega cliente e você deposita toda a sua confiança nele. Fortaleça a sua cadeia, porque caso aquele em algum momento não te der todo o resultado que você precise, os outros vão suprir. Se você ficar dependendo apenas de um cliente, o dia que ele falar não, você não consegue desenvolver o seu trabalho a tempo e a sua necessidade, porque você não tem esse leque no resto da sua carteira. Apareceu agora aqui. Na verdade, meus comentários tinham parado na Space Edits. Rapidinho aqui, para dar tempo o Éder também se despedir. Lucivânia colocou, Ronai tá ficando para trás. Ó, Lucivânia colocou. Silvânia, a nossa ficou equipe do 2 Silvânia. anos tentando chegar. Eu O treinei Elvis essa colocou, mulher, rapaz. Éder, Eu treinei Éder ela passou o agora. Ronai, sério? Ó, virou piada, Ronai, ó. A Lucivânia Rapaz, colocou, não é prazer, difícil, a equipe do Éder foi foi bem preparada. Aí o Eduardo colocou, boa, Lu. Roberto, aí a pergunta que o Mike fez. Eduardo colocou, Avenor aposentou pelo Martins e, devido à sua competência, foi convocado a levar todo o seu conhecimento para contribuir para a Start Química. Continua crescendo. Já é oficial, já então, hein? Show. Abriu na Start Química. Top. Show de bola. Éder, deixa sua mensagem aí, meu irmão, né? E seus agradecimentos. Obrigado, Geildo, pelo espaço, obrigado pelo time que eu estou hoje. Falo com muito orgulho de fazer parte desse time. Obrigado por quem ficou assistindo, por quem nos prestigiou. A gente só tem que agradecer e eu sou muito grato, né? A frase que eu separei para deixar aqui como direcionamento, Geildo, é uma frase simples que eu nunca achei o autor. O futuro pode ser mudado por uma intervenção no presente. O futuro pode ser mudado por uma intervenção no presente. Então, faça hoje para colher amanhã. Uma frase simples, mas profunda, né? Rapaz, muito boa. Meus amigos... Eu sou professor, tenho obrigação, né? Meus amigos, eu quero agradecer a oportunidade que vocês me deram, né, de estar aqui no Jai Papo Reto, batendo esse papo saudável, levando conhecimento e tirando até algumas dúvidas de alguns, respondendo a perguntas daqueles que participaram no chat. Fica aqui o meu muito obrigado, a minha gratidão, né, a todos, ao Ronai, ao Éder, ao Eduardo, ao Elvis, às meninas do saque, todos que participaram em si. Gratidão à empresa mundial, a todos que estão aí. Roberto colocou agora no WhatsApp. Já baixou o aplicativo lá, show de bola. Topíssimo, meu irmão, muito obrigado. Gente, esse foi mais um podcast Já e Papo Reto. Obrigado pela presença, que Deus nos abençoe e até a próxima, se assim Deus permitir. Fique com Deus e até sexta-feira que vem. Forte abraço. Valeu, moçada. Opa, um lembretezinho. Sexta-feira que vem eu não faço podcast, tá? Aniversário da patroa. Não, meu! É o meu! É seu aniversário? Não, eu faço aniversário no sábado, então na sexta-feira eu não farei podcast. Será que vai trabalhar? Também não. Fica quieto, Ronai. Hoje você precisa espalhar alguma coisa, velho? Olha, moçada, beijo, beijo. Não trabalha, vai ter sonhou, vai de lá. Tchau, gente. O Éder é um Vai bom cair. amigo, mas é fofoqueiro que só, viu? Fofoqueiro. Tchau, tchau. Valeu, gente. Forte abraço. Fique com Deus. Deus te abençoe.